Mais uma vez, boa noite a todos. Então, dando continuidade, a quarta semana hoje, assunto sobre o perispírito. A palestra que vai ser feita pelo Marcelo, instrutor aqui da casa, vocês já conhecem. O assunto principal, a gente diz assunto principal de hoje, porque existem outros correlatos que serão abordados por ele. Mas é a questão do perispírito e as doenças e as curas. Como o homem cria a doença e como o homem pode, ele por si próprio, estabelecer a cura. Essas relações que nós travamos conosco mesmo, porque somos herdeiros únicos e exclusivos de nós próprios. Lembrando uma passagem evangélica que eu quero crer que a maioria conhece, sobre o paralítico de Cafarnaum, Natanael ben Elias, que, padecendo muito da sua paralisia, ao saber que Mestre, que Cristo Jesus passaria pela cidade, se pôs à rua próximo de onde ele iria passar. E Cristo passou por ali, e ele, na sua vontade de se curar, obteve a cura. Ao que o Mestre disse a ele: vá, Natanael, abandona as tuas muletas, ser curado, mas vá e não peques mais. E que fez Natanael ben Elias, depois da cura? Ao invés de ir para junto dos seus queridos e trabalhar para agradecer a Deus sendo útil, não, resolveu ir para a Boemia. Foi para os bordéis da região, beber com os amigos, conviver com as pessoas de reputação duvidosa, e aos poucos a doença foi reaparecendo, e aos poucos a paralisia foi chegando, e novamente Natanael ben Elias, o paralítico de Cafarnaum. São as instruções que Cristo nos deixa como exemplos vivos, fatos que ocorreram e que servem de lições. Vamos dar início à nossa palestra de hoje. Eu convido a todos então a fechar os olhos por uns breves momentos. E esta sala, com o auxílio da espiritualidade, se reveste de luzes intensas. As luzes que os nossos companheiros das fraternidades da ciência do espaço, dos ensinos, dos grandes instrutores, nos iluminam. Essas luzes que aclaram a nossa mente, que nos colocam em condições de aprender um pouco mais. A nossa vida é um aprendizado. Felizes nós que nos reunimos em torno das instruções de Deus e de Cristo Jesus, nosso grande governador. Que possam essas instruções que de mais alto nos chegam calar fundo em nossa mente, transmutando nossos pensamentos, nos colocando como seres melhores, para que a nossa luz brilhe intensamente no porvir. Graças a Deus. Então eu convido o Marcelo, que estará com vocês sempre. Boa noite. Primeiro, o que eu devo dizer é que eu não vou inverter toda a ordem do que você falou. O Ivan é curioso. E dentro da curiosidade dele, ele queria saber o que eu ia falar aqui hoje. Marcelo, você vai falar disso? Não sei, Ivan. Marcelo, você vai falar daquilo? Não sei, Ivan. Como você não sabe? Justamente porque eu cheguei à conclusão
quando a gente sentou há algum tempo atrás para estabelecer o que ia ser falado em junho, escolheu ser perispírito. Vamos falar sobre isso. Tá bom, tá bom, né? Tá bom, não precisa mexer. E vamos falar sobre isso. E vamos deixar por último, sabe? Então, as doenças, as curas, não sei o quê. Vamos, ótimo. Então, começou a primeira semana, então vamos começar com aquela parte toda do começo. Depois vamos entrar na codificação, vamos tentar entender os corpos. E quando o Marcelo resolveu ir atrás das doenças e das curas, descobriu-se que mais da metade do que deveria se falar sobre o perispírito não havia se falado. Legal, né? Então eu cheguei à seguinte conclusão. Hoje seria interessante a gente começar com a dinâmica do perispírito. Dinâmica do perispírito? Nossa, Marcelo, o que é isso? Bom, eu vou dizer para vocês que a gente começou com este fenômeno. Vocês lembram dele? Quem estava aqui na primeira semana? Bom, eu vou dizer para vocês, embora cada um tenha uma leitura dessa imagem, eu vou dizer a minha leitura, que é a que tem que prevalecer, porque senão perde a graça da brincadeira, né? Na minha leitura, naquela ocasião, nós estávamos aqui, lá embaixo do Monte Tabor, vendo um fenômeno espiritual chamado transfiguração de Jesus. Esse é o fenômeno, porque Jesus subiu com 3 apóstolos, e eu, que não era nenhum dos 3, naquela ocasião, estava lá embaixo. Foi isso que eu vi. Oh, a transfiguração. Legal. Né? E ainda contei a história da xícarazinha, né? Que eu sou daquele que não só imagino a xícara, mas o chá, se o chá está quente, se está doce, se eu queimo a língua, se eu não queimo a ponta dos dedos, e assim vai. Eu crio uma historinha em cima da xícara. Bom, então no começo a gente imaginou tudo em cima disso. Eu fui atrás desse fenômeno da transfiguração, tentar entender se ele tinha alguma relação, e foi ele que me levou a conhecer, na minha história pessoal, o perispírito. E me levou ao Egito, que me levou à Grécia, que me levou aos persas, que me levou aos hindus, que me levou a Paulo de Tarso e me deixou lá. Foi aonde o Ivan pegou, e depois levou vocês até Kardec, levou vocês aos outros espíritas, Filomeno de Miranda, levou vocês ao Hermínio, né? Levou vocês a algumas pesquisas russas e algumas pesquisas americanas, e falou sobre os corpos espíritas, né? A gente falou sobre o fenômeno da transfiguração, e essa imagenzinha que eu escolhi. Olha lá que coisa interessante, corpo e uma luz em volta bem interessante. Eu ainda pedi para vocês guardarem essa luz em volta interessante. Hoje a gente vai falar dessa luz em volta interessante. Hoje é que a gente vai precisar falar sobre ela. Depois, eu fiz a seguinte pergunta: se era possível entender aquele fenômeno, se ele era algo sobrenatural, se ele era um efeito da natureza, se ele era um evento da natureza, era baseado em quê? Só que essas perguntas, que pareciam que iam ser respondidas naquela ocasião, vão ser todas respondidas, na verdade, completamente hoje. Só parcela daquelas perguntas foram respondidas naquela ocasião, nas 2 palestras sequentes com o Ivan. Mas hoje a gente vai fechar e a gente vai costurar isso daí tudo, ok? E aí, a gente foi lá tentando descobrir quando é que foi descoberto o perispírito, não com a palavra perispírito, né? Que a palavra perispírito surgiu na questão 93 do Livro dos Espíritos. Mas a gente descobriu que os antigos já sabiam sobre a existência de corpos, né? Que fazem e faziam a função do perispírito. Tá? E que alguns fenômenos da Bíblia têm relação direta com esses fenômenos, inclusive o que Paulo de Tarso entendia como ressurreição. Bom, e aí Ivan trouxe os Rosa Cruz, trouxe os maçons, né? Trouxe
uma série de conhecimentos esotéricos relacionados com o perispírito. O Ivan também falou sobre o Santo Sudário. Isso aqui é cópia xerográfica, devia estar lá embaixo assim, copyright by Ivan, né? Mas eu não coloquei, como ele está aqui, já estou mencionando, está gravado aí, ele não veio cobrar direito de autoria depois. Também ele falou sobre o sono físico, né? Ele falou para vocês sobre o desencarne, como é que acontece. Olha lá, amparadores espirituais. Ele colocou essa imagem sobre o perispírito. Olha que imagem linda. Será que todos os perispíritos são assim? Essa coisa linda e maravilhosa? Hã? Olha lá a figurazinha egípcia. Olha aqui a chinesa, né, em relação aos meridianos da acupuntura. Olha lá a hindu, que fala dos chakras. Esse aqui é o mundo das ideias. Olha lá. E tem mais algumas também, outro dos hindus. Ele trouxe a relação dos chakras com os órgãos e com os plexos. Nós vamos voltar a isso aqui também, tá? Isso daí o Ivan explicou. E ele trouxe a composição do perispírito. Tudo isso daqui foi o que o Ivan trouxe. Não é? Vocês se recordam disso? Tranquilo. Só que tudo isso daqui é uma imagem, é um quadro, né? O Ivan colocou aqui uma tela e pintou. Mas isso tudo não é um quadro estático. Então, se até agora a gente estudou, na medicina isso seria fisiologia, ou seja, a natureza das coisas de forma estática. Nós vamos estudar hoje a forma dinâmica das coisas. Por quê? Se eu tenho um carro parado, eu tenho como ele é composto: motor, amortecedor, todo o sistema de suspensão, os freios, todos os componentes do freio, que estão ali, e eu posso estudar cada um deles. Mas a ação do freio só acontece quando o carro está em movimento. Eu só vou entender a ação do freio do carro em movimento. Carro parado, eu não vou entender a ação do freio. E eu só vou entender a ação do perispírito através da dinâmica dele. E é através da dinâmica dele que eu vou entender as doenças e a cura. A bem na verdade eu vou entender a cura e as doenças. O Ivan fez uma sacanagem capciosa. A bem na verdade não existe cura de doença. Opa, como é que é assim? Não existe cura de doença. O que existe é equilíbrio e desequilíbrio. Toda vez que eu estou em estado de desequilíbrio, eu estou em doença. E isso não sou eu que digo. Quem diz isso é a Organização Mundial de Saúde. O que é doença para a Organização Mundial de Saúde? É um estado de desequilíbrio orgânico. E aí, se eu transporto isso para nível espiritual, toda a desorganização do estado perispiritual é uma doença. O que seria a cura? Voltar ao estado de equilíbrio básico. Então eu já expliquei o que é cura. Tá bom assim, Ivan? Você quer que eu explique um pouco mais? Hã? Quer saber os antibióticos espirituais também? Então vamos lá. Bom, será que tudo se resume a isso que o Ivan colocou? Eu coloquei na primeira semana? Não. Nós hoje vamos falar sobre 3 coisas básicas. É esse que é o problema. Eu precisaria de 3 semanas para falar sobre isso. Então hoje eu vou resumir 3 semanas. Vai ter prova. Não dá tempo. Se vocês perceberam, o Ivan na primeira semana dele e na segunda, ele passou um pouquinho da rádio. Eu vou tentando passar. A primeira que a gente vai estudar é a questão da intercomunicação espírito, perispírito, corpo físico. Se eu entender isso, eu entendi metade da matéria. E aí, eu fiz uma coisa bem legal. Eu fiz uma coisa bem didática para funcionar, para a gente entender. O corpo, e eu preciso de um voluntário, vai ser uma coisa
Você pode ser mais voluntária, meu anjo? Eu vou fazer com ela, com vocês, o que eu faço com meus alunos. Não estou depreciando a inteligência de vocês de forma alguma. Mas se isso ficar bem compreendido, vocês saem de um monte de doença que incomoda vocês. Esse é um lindo corpo físico que vocês estão vendo. Estão vendo? Imaginem esse como um corpo físico e eu como um perispírito. Certo? O corpo que está aqui recebe impressões do meio ambiente, certo? Cada um de nós recebe impressões do meio ambiente. Qual a primeira impressão do meio ambiente que a gente recebe? Temperatura, frio, calor. Temperatura, frio, calor. Ela hoje está com uma blusa de frio. Porque está com frio. Imagina sem essa blusa de frio. Ela está sentindo frio. Esse corpo recebe a impressão do frio e transmite essa impressão do frio para mim. Um processo eletromagnético, que daqui a pouco eu vou explicar. Eu, perispírito, recebo essa impressão. Como elemento mediador do espírito, transmito ao espírito esta informação. Sem ela sentir isso, sentir frio, seria possível eu, perispírito, transmitir essa informação? Não. Quais as impressões que ela sente? Frio, calor, fome. Nós temos quantos sentidos? Sim. São os 5 sentidos que ela vai transportar. Temos o trajeto inverso. Qual é o trajeto inverso? O espírito determina uma coisa. Eu quero, já que eu estou com frio, pôr uma blusa. Para eu pôr uma blusa, eu preciso primeiro levantar a minha mão esquerda para pegar a blusa. O espírito determina a mim, que sou o perispírito, levante a mão esquerda. E eu determino ao corpo, levante a mão esquerda. Como um corpo é obediente, o corpo levanta a mão esquerda. É a marionete mesmo. Tá. O que eu entendo com isso? Básico. O que eu vou entender com isso? É que todas as impressões psicoemocionais são de quem? Do corpo? Não. São do espírito. Medo de quem que é? Espírito. Amor de quem que é? Espírito. Frio de quem que é? Espírito. Frio de quem que é? É o corpo físico que transmite para o espírito. Fome. Físico. Vocês estão começando a entender? Existem coisas que são do corpo, Físico e o existem coisas que são do... espírito. O que é do corpo são necessidades. O que é necessidade do corpo? Eu tenho duas opções. Ou eu satisfaço, ou eu não satisfaço. Se eu satisfaço a fome do corpo, ele entra em equilíbrio. Está com fome, eu abasteci o corpo, ele tem combustível, ele continua funcionando bem. Se eu não abasteço o corpo, falta combustível, ele entra em um estado chamado hipoglicemia. Isso é do espírito? Não. Isso é do corpo. Então, na hora que esse corpo entra em estado de hipoglicemia, porque eu não alimentei ele, essa doença quem criou? Eu, pela minha decisão de não alimentar o corpo. Mas isso é pontual, né? Mas imagine que toda necessidade que eu não satisfaço, eu posso criar no corpo físico um problema. Mas também tem um outro lado. Esse meu corpo físico lindo, maravilhoso, né? Magrinho, precisa para viver de uma porção de comida. Analogamente, agora saindo da condição de perispírito,
Se eu desse uma porção um pouquinho maior, pareceria que tem. Se eu der mais do que uma porção para esse corpo, o que eu vou fazer com ele? Estou criando um desequilíbrio. Este desequilíbrio é físico. Obrigado, mas eu não posso atender nada. É que eu vou com minha mulher no internato. Minha filha, mas eu não posso atender. Vou deixar com você, depois você atende. Minha mulher foi internada hoje de novo. E é por isso que eu te deixo ligado. Para ela está dizendo que chegou em casa. Então, toda vez que eu crio um desequilíbrio físico, na necessidade física, eu crio um problema. E eu já criei esse problema para mim. Por quê? Porque eu podia precisar de uma porção. Só que hoje, para eu sobreviver, eu preciso de 3 porções. E eu, Marcelo, olha só que coisa horrível. Aí você fez a pergunta se era espírito ou físico. Sim, o excesso. Físico. Não, o excesso. O excesso físico. Mas quem criou foi o espírito. Então, mas eu estou falando de mim, Marcelo. Agora, sai da condição de espírito. Eu já criei um problema para mim. Estou falando. Você botar equilibrar isso? Imagina só como é que eu estou sofrendo. Cacilda. Eu pensei que ela falou isso aí. Tem outro lá ainda, Marcelo. Isso é filha educada e obediente. Você fala ali sobre qualquer condição, olha o que ela faz. Eu não posso Você quer um espírito obsessor. Não, ela é minha filha obediente. Não, em casa tem um obsessor que fica nas horas mais. Não, oi. Só um minuto. Então, Tá. assim, a fome, a necessidade de eu manter o físico é uma ação física. Agora, a gula é uma ação do espírito. Do espírito. E aí, vários pretextos. Tá? Mas eu não estou falando ainda dos pretextos. Eu estou falando só do fato de eu precisar de uma porção e eu dou 3. Daqui a pouco eu crio um hábito. Olha só o tamanho. E para eu voltar a ser assim, vocês não sabem o sofrimento que eu estou passando. Porque eu preciso emagrecer só 70 quilos. Não é muita coisa. Né? As mulheres falam, eu preciso perder 5. Nossa, eu seria tão feliz se eu tivesse que perder 5. Hã? Vai. Marcelo, reencarna. Você faz as. Calma, isso aí a gente chega daqui a pouco. Vamos devagar. Não vamos. Reencarnação daqui a pouco. Nós estamos falando ainda do começo. Tá? Estamos falando ainda do problema da necessidade física. Não chegamos ainda nem na parte espiritual. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque eu preciso diferenciar para vocês aonde está a causa do problema. Agora, existem necessidades físicas e a necessidade física, ela é justa. E Sócrates, ele era um ser muito inteligente, e ele dizia assim que o caminho da virtude é o caminho do meio, nem mais para cá, nem mais para lá. Se você precisa de uma porção para manter esse corpício, é uma porção que você vai dar para esse corpício. Qualquer coisa que você der a mais, você está criando um desequilíbrio. Ou para falta, ou por excesso. E você desequilibrando, você está criando condições para doença. E até agora eu estou falando em físico. Obrigado, meu anjo. Então toda a ação do seu corpo vem através do seu espírito. Ação. Nós ainda vamos falar sobre ação e reação. Nós ainda estamos falando só de equilíbrio. Então nós chegamos à conclusão de que tem coisas que vêm do corpo para o espírito, são as necessidades. E tem coisas que vêm do espírito para o corpo. Isso é a vontade. A vontade, ela está dentro do nosso livre-arbítrio. E aí a escolha é minha. E dentro dessa escolha eu sou livre. Livre para o que eu quiser. Na medida do que eu quiser. Tem regras para isso? Não, gente. Não tem regras para isso. Bom, essa intercomunicação pelo espírito, corpo físico e espírito, ela é tão interessante que a ordem
vai tão íntima que ela vai até a intimidade dos nervos motores. Espera aí, Marcelo. Dedão do pé tem um nervo motor que faz o dedão mexer. Sim. O espírito é capaz de controlar o dedão do pé. Eu quero que só o dedão do pé mexa. Você controla. E tem aquelas brincadeiras que a gente faz com as crianças que ainda não tem, que estão ainda em fase de controle motor, né? Mais ou menos 4, 5 anos de idade. Pisca e mexe para a direita uma mão, mexe para a esquerda a outra. E aí a criança começa a se perder todinho, porque todo o sistema nervoso ainda está amadurecendo na criança, né? Mas o espírito tem controle. Nós que já somos adultos, que temos o sistema nervoso amadurecido, o controle é perfeito. O perispírito, ele está ligado ao corpo físico, molécula a molécula, célula a célula, nervo a nervo, órgão a órgão. Então, eu sou feio desse jeito, em perispírito também. Tem jeito. Se olhou no espelho e não gostou do que está vendo, o perispírito é igual. Na próxima encarnação. Mais pra frente ele falou: Ivan, não falei da sua careca, foi você que está falando. Bom. E por que? Legal, tem mais uma aqui. Você que gosta de ação e reação. Marcelo, mas todos os meus órgãos obedecem ao meu perispírito e a ordem do meu espírito? Sim. Então eu disse que eu fui sem querer. Eu bati em você sem querer. Não tem sem querer. Desculpa aí, mas não existe sem querer. Ou é porque quer, ou não é porque quer. Esse negócio de involuntário, o máximo que existe são duas colunas aqui, nervosas, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o sistema nervoso de vida vegetativa, o simpático e o parasimpático, que eles são totalmente fora do controle da nossa consciência. Mas eles não controlam a musculatura. Então, tudo que você faz é por querer. Bati você sem querer. Você pode dizer assim: eu tive um reflexo e o meu reflexo não representa aquilo que eu queria. Você está andando no escuro, meio temeroso, chega alguém, burro, você vai dar uma porrada. Você não queria bater. Se você soubesse que é outra pessoa, você não queria bater. Mas e se fosse um ladrão? Então, você teve um reflexo. Um reflexo que poderia ser um ladrão, então dá uma porrada no primeiro que aparecer na frente. Mas isso fica inconsciente. Inconsciente não, você queria bater. Você só não sabia que o cara que estava lá era quem ele estava. Se fosse bandido, você falava: ufa, ainda bem que era bandido, bati mesmo. Mas com a luz acesa não tem explicação. Aí não tem explicação. Aí é medo mesmo. Bom. Então, todos os gestos que a gente faz, mímica, canto, salto, tudo é controlado pelo espírito. Tudo. O espírito controla. E aí, pode parecer bem marionete mesmo, né? Como se o espírito fosse aquela mãozinha com os fiozinhos controlando o perispírito. E o perispírito, o movimento que o perispírito faz, o corpo físico faz junto. É bem assim mesmo. É bem assim que funciona. Essa é a dinâmica básica entre o corpo físico e o perispírito. Uma marionete de outra marionete. Uma marionete de outra marionete. E por que isso? O Ivan, há 2 semanas atrás, ele trouxe uma informação importante. O espírito é feito de uma determinada matéria, mas não a mesma matéria do princípio material. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o princípio material. Logo, se não é da mesma matéria do princípio material, ele é incorpóreo. Se ele é incorpóreo, ele precisa de um elemento corpóreo para agir sobre o corpo físico, que é o perispírito. É por isso que ele precisa do perispírito. Tá bom? Isso é uma explicação dada pelo Ivan. Essa é a parte teórica. E nós estamos na parte prática. Agora, vamos lá. Todos os movimentos. Gravemos essa frase, por favor.
Isso vai ser importantíssimo a gente entender. Bom, e por que tudo isso é importante a gente entender? Nós estamos agora segregando para estudar a dinâmica da energia, a alimentação espiritual. E a gente começa com a seguinte questão. Não sei se vocês estavam aqui há mais ou menos 2 meses atrás, e a gente estudou entropia. Não. Entropia é um elemento da termodinâmica, tá? Ela está relacionada com a segunda lei da termodinâmica. Eu vou explicar para vocês um conceito mais tranquilo possível. E o conceito mais tranquilo possível é assim, ó. O material busca a simplicidade. O material, ele está em vários elementos complexos. E a tendência dele é buscar a simplicidade. Por exemplo, água. Água é composto, é um elemento químico, aliás, elemento não, é uma molécula composta de 2 elementos. 2 hidrogênios e um oxigênio. A tendência da água é se decompor em 2 elementos, hidrogênio e oxigênio. A tendência dela é não querer ser H2O, é querer ser 2H e um O. Vai voltar à origem. Só que assim, dentro da natureza nós temos elementos muito mais complexos. Dentre eles o corpo humano. E esse conceito da entropia é que todo corpo estruturado ele tende à desordem. O que a gente entende por desordem, na verdade, é o simples. E o exemplo mais básico disso é o mais horrível, a decomposição cadavérica. O que é a decomposição cadavérica? Né? Todos nós, no dia que a gente for para a terra do pé junto, ou comer capim pela raiz, né? Quem não for cremado, dizem que os espíritas não podem ser cremados, né? Porque senão nós vamos sentir todas as dores né? Dizem. Eu não sei. Estou pensando seriamente se eu quero sentir a dor de ser cremado, né? Eu já sinto tantas dores em vida, eu senti mais uma em morte. Eu estou pensando seriamente se eu quero ou não. Mas quando a gente for para essa nova etapa, onde eu não estarei mais ligado a este corpo físico, ele entrar em estado de decomposição, e ele vai entrar em estado de decomposição justamente porque o perispírito vai dar bye-bye para ele, e ele não vai ter mais um elemento agregador. O que vai acontecer? Ele quer liberdade. Meu corpo quer liberdade. Eu não quero mais ser um coração, eu quero ser elementos mais simples. Eu não quero mais ser sangue, eu quero ser elementos mais simples, eu quero ser ferro, livre na natureza. Eu quero ser água livre na natureza. E aí nosso corpo vai se decompondo em outras substâncias mais simples, 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 mais simples. É isso que acontece. Isso é entropia. A matéria é da natureza da matéria a entropia. Dá para guardar isso? Tudo bem? Marcelo, tudo que é material tende a querer ser mais simples? Yes. Nossa, Marcelo, eu tive uma ideia tão interessante. Pois é. Será que o conceito de entropia se aplica ao perispírito? Ai, Marcelo, agora você colocou um checkmate. É uma semimatéria. Será que é? Aí que tá. O que é semimatéria? O Ivan já explicou? Não, o perispírito não é semimatéria. O espírito ele vem da onde? Nós vamos falar daqui a pouco. Ele vem do princípio material. A substância do perispírito vem do princípio material. Ele é matéria enquanto substância. Sacou? Essa é a pegadinha. Mas a evolução mineral, vegetal, animal. A estrutural. A questão estrutural é espiritual. Então, a questão substancial. O corpo físico e o perispírito tende a querer também voltar às estruturas primitivas. Oh! Marcelo, peraí. E agora?
para ele não voltar às estruturas primitivas, isso tem um gasto energético. Senão não reencarna. Nosso corpo, para se manter lindo, lembram da nossa bela donzela aqui? Para ela, ela tem fome. Por que ela tem fome? Porque ela precisa respirar. O corpo e o coração bate. O pulso ainda pulsa, já dizia a música, né? Ainda pulsa. Tudo isso, para se manter vivo, ela gasta calorias, né? No meu caso, eu gasto 3 vezes mais caloria que ela. Mas como eu consumo mais comida que ela, eu acumulo mais e perco menos. Não é isso? Isso gasta energia. Gasta. E precisamos nos alimentar para isso. O perispírito gasta energia? Gasta. Ele se alimenta? Sim. Daquela sopinha de nosso Só que isso daí é só uma ideia que vocês pensam. Tem mais ideias no meio da história. Eu trouxe todas as ideias. Eu não trouxe respostas, eu só trouxe pergunta. Questão 135A. Qual a natureza do liame? E aí a gente entra na pergunta do nosso querido amigo. Semimaterial quer dizer meio termo entre natureza do espírito e do corpo. Natureza, presta atenção. É necessário que ele seja assim para se comunicar. Certo? Só que olha a pergunta capciosa. 94. De onde o espírito tira o seu envoltório semimaterial? Do fluido universal de cada globo. É aí que a gente pegou. É aí que os espíritos pegam a gente. Por quê? A substância do perispírito é fluido cósmico universal. A natureza é semimaterial. A substância é material. Deu nó, né? Gostou dessa? Quem disse que ser espírita ia ser fácil? Essa é a sacada da coisa. Quando se fala em um objeto, ele tem uma estrutura e ele tem uma substância. Cadeira. Esta cadeira, se tiver algum químico aí que me desminta, deve ser polipropileno ou poliuretano. Tô certo? E qual o formato dela? 4 pés. Um encosto, né? Um assento. Um assento. Poderia ser diferente? Sim, poderia. Poderia ser branca. Poderia. O encosto poderia não ser vazado. A estrutura dela, qual é? Encosto vazado, assento. E a substância? Você está entendendo agora? Poderia ser. Como estrutura, ela poderia ser bem diferente daquilo que a gente tem aqui. Mas como substância, toda a cadeira plástica é desse material. Entendeu? Em regra, seria a forma. A estrutura que dá a forma. A forma pode ser modificada. Exatamente. Exatamente. Vidro é vidro. Agora, como eu vou moldar, é outra história. Depende do artesão. E aí que a gente entra na sacada do universo. Água, H2O, certo? Mais alguma substância é H2O? Não. Só água. Carvão, carbono. Grafite, carbono. Mas a estrutura molecular do grafite é diferente da estrutura molecular do carbono, vocês sabiam? Quem é que dá a estrutura molecular de cada um dos dois? Quantidade de carbono. Quem é que diz que tem que ser uma ou outra? O princípio espiritual. O Ivan usa a palavra perispírito para designar algumas coisas que eu uso um outro termo. Porque perispírito está relacionado com o espírito. Animal eu chamo de peranimal. Por quê? Porque se fala perispírito do animal, é que o animal tem um espírito, e não tem. Ele tem um princípio inteligente, análogo, parecido, mas não é. Então eu chamo de peranimal, até para diferenciar mesmo. Mas, na verdade, seria a mesma coisa.
E eu digo mais: desde que há vida, existe um princípio que precisa estruturar, desde o mineral. Mas o mineral não tem vida, não tem, mas tem estrutura. Então desde ali tem um princípio inteligente estruturando matéria. Peraí, Marcelo, então a estrutura fica cada vez mais complexa, porque o princípio inteligente a ele associado é cada vez mais complexo. Yes! Então o princípio mais complexo é mais evoluído do que o mais simples. Yes! Pô, que sacanagem da matéria querer sempre voltar para o mais simples. Yes! É como se a matéria sempre estivesse sacaneando o espírito. Porque a função da matéria é dar evolução ao princípio espiritual. É por isso que ela tende sempre ao mais simples. Ela tem que dificultar a ação para o princípio inteligente e para o espírito. Você entendeu? Mais ou menos. Vamos lá. Eu pensei que ia ser mais simples. A tendência é, na pergunta 24, ou não, 23, 20, alguma coisa, diz assim: tem um corpo. Para que serve o corpo? O corpo serve para prender o espírito. O corpo serve para dar evolução ao espírito. Ele é um veículo de comunicação. Eu me manifesto com você através desse corpo lindo, maravilhoso, porque eu preciso de 3 rações por dia, assim, 3 rações, então ela precisa de uma só para manter, né? Este corpo, você precisa de uma só, né? 2. Tá? Mas o meu corpo lindo e maravilhoso, de vez em quando me sacaneia, então eu tenho umas feridas na perna, né? Dói. Então a matéria serve para sacanear não no mau sentido, mas para dificultar a ação do espírito. Quanto mais ela me dificulta e mais eu resisto à dificuldade dela, mais eu evoluo espiritualmente, né? É para isso que serve a matéria. Mas por que você doutrinar a matéria e educar a matéria? Mas essa é a função do espírito. É para isso que nós encarnamos, para tentar domar a matéria. Matéria é cavalo bravo que a gente sobe em cima e tenta domar. Para conscientização. É que matéria não sendo inteligente eu não tenho como conscientizar, eu tenho que domar mesmo. Então, a cada desequilíbrio que eu consigo retornar ao equilíbrio, eu estou evoluindo. Aprovado. Pode tomar um café. Tem estrelinha aí? Se a Elisângela tivesse aí, você ganhava uma estrelinha. Porque ela adorava dar estrelinha porque você dava a resposta. Marcelo, Oi. mas a todo instante, o Espírito te coloca em provas. O espírito não. Não, o Espírito que comanda o corpo. Eu sou o espírito. Mas ele te coloca em provas no corpo, te desejando a gula ou qualquer outra coisa, para que você, ou seja, o corpo educa o espírito. O espírito educa o corpo. É o espírito que tem que educar o corpo. Mas se você resiste às coisas, às suas tentações. Ah, que tá. A gente resiste? Não, mas pera. Vamos lá. Quarta-feira. Um dia frio. Um dia bom para comer feijoada. Você resiste? Olha. Desculpa aí, tem um monte que não resiste. Conheço um monte que não resiste. Nós estamos falando de pessoas que estão um pouquinho equilibradas. E a bem da verdade, não existe 100% de equilíbrio. Porque nós estamos ainda num planeta de expiações e provas. Todos nós, e eu já comecei falando que eu sou o primeiro, que eu preciso de 3 rações cada refeição, né? Comecei por mim. Todos nós temos alguma coisa para reajustar. Senão a gente não estava encarnado. Começa por aí. E se a gente começar negando, a gente já começa com um problema. Esse é o nosso primeiro problema. Nós falamos de necessidade física. Nós vamos chegar na necessidade espiritual. Quando eu sou espírito, e eu sou espírito, você é espírito, todos nós somos a priori espírito, eu tenho uma série de arquétipos. E aí a gente vai entrar no lado da psicologia. Medo.
E aí o medo, eu jogo o medo na gula, eu jogo o medo na ansiedade. Então eu vou fazer uma prova. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Aí eu vou lá no salgadinho. Não, meu tio vai jogar, se torce por Santos. Você tem? Que time que é? São Paulo. Aí São Paulo tava jogando, né? O Jair sempre vai fazer sem gol, não vai. Amendoim do lado, pôr na boca, dois na boca. Acabou o pacote, ele não viu que acabou o pacote. Ele queria ver se o Rogério Ceni vai fazer sem gol, porque disse que não é, que não é, que. Tá uma briga toda sem gol, você sabe disso, né? É a oposição, né? E aí foi um pacotinho de amendoim. Quantas pessoas por ansiedade não comem assim? Você acha que as pessoas estão educadas? Não. Toda dificuldade que a gente tem na vida, a gente tem enormes, porque dificuldade é natural da vida. Nós às vezes descontrolamos na comida, nós descontrolamos na bebida, ou para mais ou para menos, descontrolamos no sexo, descontrolamos nos relacionamentos. Você chega em casa nervoso porque o chefe te fritou, para não falar outra palavra. Aí vem, você pode fazer a minha esposa só você fez aquele pirão de peixe que eu adoro, vem cá. Teu pai é meu patrão. Aí eu cheguei assim naquele dia maravilhoso. Que expediente, você fez aquele pirão que eu gosto. Se eu fosse seu marido, como é que você falaria? Estou vendo que estou bem de esposa. Minha esposa está desanimada, Ivan. Você já começa assim berrando. Caramba! Eu nem dei boa noite, né? Tá pegando no meu pé, eu não aguento isso. O que ela tem de culpa? Ela fala, bem, fica calma. Eu fiz o que você mais gosta. O que você fez? Você matou o meu chefe? Eu pensei nisso. Não, eu fiz um pirão de peixe. Pô, eu tô com uma gastura no estômago, você acha que eu vou comer alguma coisa? Aí ela sai, como ela é sensível, ela sai. Ela tem cara disso, não tem? Não é esse pobre coração? Mas gosto. A gente faz isso. Sim, pra caramba. Vai, meu anjo. Duas estrelas aqui pra você, eu falo pra ela te mandar. É assim que a gente faz. Não adianta falar que não faz. E muito. Eu faço. Ivan faz, todo mundo faz. E pior, faz, às vezes sem se dar conta. Mas ao malograr ela, você não bate e volta pra você. Calma, não chegamos lá ainda. Calma que nós vamos chegar nisso aí ainda hoje. O que acontece com tudo isso? Eu tenho o meu lado, eu espírito, que não é necessidade física, mas que eu descarrego no meu corpo físico. E eu vou chegar daqui a pouco. Deixa eu continuar aqui primeiro. Já que me desvencilhei dos amendoins e da comida, então. Calma. Tem outros. Os outros são piores. Acredito que o que o Marcelo está querendo colocar é uma coisa até que a gente discute muito em nossas aulas, que são as experiências da encarnação que acabam por educar o nosso espírito. Então é aquilo que nós vivenciamos encarnados que passam para o nosso espírito como informações de educação. Ou não, depende do amendoim, tá? Se for aquele apimentadinho, não vai ajudar muito. Não, mas também é meio difícil também, tudo, enfim, tudo que a gente experimenta num relacionamento, até o amendoim, ele entra. Nós vamos falar sobre isso também. Nós vamos falar sobre tudo. Essas sacadas que eu quero que vocês entendam. Mas a gente precisa continuar aqui. Então, você entendeu a substância e a estrutura? Sacou? Isso precisa ficar interessante. Porque se não ficar interessante, vai ser difícil entender o resto. Mas está lá. O fluido universal de cada globo é da onde se extrai a matéria. O perispírito.
Mas é a ação do pensamento do Espírito que diz como é que vai ser o perispírito. É assim que ele age. Entendeu? O princípio inteligente. Sacou? E mais pra frente, ele ainda dá mais uma dica. Questão 187. A substância do perispírito é a mesma para todos os planetas? Não. É por isso que ele dá a dica. O nosso corpo físico é feito de acordo com o planeta Terra. Por exemplo, no planeta Terra a gente pode não ter uma substância, não sei qual, mas vamos supor um Ivazônio, né? Que existe no planeta Marte. Mas não tem na Terra. Como é que eu posso ter isso na constituição física do nosso corpo? Não vai ter. Logo, não tem como ter no perispírito também. Básico. Simples. Não tem muito o que se discutir. 2 e 2 é 4 aqui. Né? E aí, a gente também entende mais uma coisa. Conforme o espírito evolui, ele vai extraindo daquele globo os elementos que lhe são mais interessantes. Quanto mais evoluído ele é, os elementos são mais sutis. Quanto menos evoluído, os elementos são menos sutis. Então o espírito superior, ele tira os espíritos mais, ele tira os elementos mais sutilizados, é por isso que a gente não vê eles. É, por causa disso mesmo. Então está diretamente ligado com o conhecimento que o espírito tem. Com a evolução. Conhecimento não é evolução. Porque tem muito obsessor aí, espírito de baixíssimo nível, com conhecimento bravo. Né? Que dá de chapéu 10-0. Se ele viesse falava muito melhor que eu. Tá? Então, quanto mais evoluído, melhor os elementos. Ele tem melhor capacidade mental, de pensamento, e extrai dos elementos daquele planeta os melhores elementos. Tá? E aí, para a gente entender e ficar um pouquinho mais claro, Deus criou o princípio material, certo? Sim. Do princípio material se extrai o fluido cósmico universal, certo? Do fluido cósmico universal se extrai o plano espiritual e todas as matérias que estão no plano espiritual, certo? Inclusive o perispírito, certo? Também o duplo etéreo das coisas, matéria para os próximos capítulos. Por favor, não faça perguntas sobre isso. Ponto. Fluido cósmico universal também dá origem ao plano físico e ao corpo físico e a planetas, ar, plantas e demais coisas do plano físico. Ficou mais fácil agora? Ainda não está fácil. Vamos estudar mais um pouquinho. Química. Vamos começar com um átomo. Nossa, amarelinho fica difícil. Matéria bruta. Átomo. Eu pego o átomo. O átomo é composto de 3 elementozinhos. Você sabe quais são? Próton, elétron e nêutron. Então eu peguei aqui um pedaço de ferro, dei uma porrada nele até ficar um átomo só. Com esses 3 elementozinhos. Aí eu dei mais uma porrada. E aí ele eliminou esses elementos e ficou as partículas subatômicas. Próton aqui, nêutron aqui e elétron aqui. Certo? Aí eu dei mais uma porrada. Dei uma porrada? Tá. Aí essas partículas se quebraram mais um pouco. Do próton ficou positron, do nêutron ficou neutrino, e do elétron não sei nem o que ficou. Ele era tão pequenininho. E aí, dei mais uma porrada. Aí os cientistas falaram que ficou quarks. Só que eu não tenho capacidade de compreender isso aí não. Parei por aí. Até aí onde eu compreendo, chama-se área de ponderabilidade. Ou seja, a área onde o homem é capaz de entender, ponderar, medir.
pesar, ver se é quente, ver se é frio, ver se é salgado, ver se é doce. Tudo que o homem é capaz de entender está aí. Até o quartzo. Palpável. Hã? Palpável. Palpável? Relativamente hoje. Pô, nem que seja eletronicamente palpável. Aí você está vendo uma área branca ali? Vai ficar de outra cor. Ficou roxinha, né? Ali é uma zona de imponderabilidade, ou seja, uma área enorme de coisas que está cheia de coisas que eu não sei o que é. A lógica, então. O que tem ali? A lógica. Em cima é o A área desconhecido. verde, a lógica. É o que eu entendo. Em cima, o desconhecido. É, o que tem lá? Tem espírito. Fluido vital. Fluido mental. Ui! Ih, lá na ponta! Fluido cósmico universal. Desconhecido aos nossos olhos. Porque não é ponderável. Mas a ciência, a tendência da ciência é pegar aquela linhazinha, que é essa linhazinha, tá vendo? E jogar aquela para cima. Porque até um tempo atrás, a gente não conhecia os átomos. Não conhecia as partículas subatômicas. E eu vou até o quarto, eu não vou até o quartzo. O cientista falou do quartzo, eu não vou. Eu não entendo. Tá? Só que tem outros mesmos e os 11 que eu já não entendo. Eu nem falo mais neles porque eu não tenho a menor noção. Mas tem cientista que fala. Então, essa zona aqui já subiu um pouco. Sou eu que não sou capaz de entender. Se eu não sou capaz de entender e explicar, eu nem falo. Eu paro onde para a minha ignorância. Aonde chega a minha ignorância, ela chega no meu limite. Né? A gente tem que ter um pouquinho de senso. Isso aqui é matéria. Quanto mais imponderável a matéria, mais pura e mais etérea ela é. E por via de consequência, ao contrário, quanto menos sutil a matéria, mais próxima dos nossos sentidos ela é. Mas Marcelo, por que você falou tudo isso? Justamente para mostrar para vocês aonde estava o perispírito. O perispírito é um corpo tão dinâmico quanto o nosso corpo físico. Tão dinâmico quanto o nosso corpo físico. Que também é sujeito, como qualquer corpo físico, a transformações. E tem metabolismo igual ao nosso corpo físico. E como tem metabolismo, ele consome energia. Pensei. Marcelo pensou. Oh, Marcelo pensou. Então, o corpo mental do Marcelo agiu. Consumiu energia. Consumiu das energias. Quando eu penso, né? Pensei. A parcela, né, do fluido mental, eu usei e ficou aqui. Uma parcela do fluido mental que estava aqui no meu perispírito vai atrás do objeto que eu estava pensando. Eu estava pensando agora em como ganhar $100 mil. Então vai atrás de alguma ideia de como eu ganhar $100 mil. Nossa, ficou um buraco no meu perispírito em relação àquela porção de matéria. Como é que eu vou preencher isso? E aí o Ivan nos explicou sobre os vórtices. Foi a única palavra que ele não falou. Os vórtices de força. Não falou? Ele falou sobre vórtices? Não, ele falou sobre rodas, chakras, mas vórtices ele não falou. Eu fiz questão de ir atrás da prova que ele não falou. Vórtices. Os chakras também têm esse nome. Né? E eles circulam, eles agem justamente por conta dessa força que nós absorvemos. Quando a gente está com frio, a gente não fica lá. Eu estou aqui no sol para absorver calor. Você só absorve calor quando você está no sol? Vitamina você não absorve nenhum. Você sintetiza com certeza. Você absorve o sol, UVB e uma série de outras energias que vêm da atmosfera lá de fora, do cosmos, que os hindus chamam de prana.
Você absorve pela respiração e pelos chakras. E aí, tipo, vocês estão sozinhos, você fala assim: nossa, estou tão revigorado. Né? Não é assim que as pessoas fazem? Pois é. Só os vampiros não fazem isso, porque eles não podem com a luz do sol. Né? Vocês sabem disso. Ótimo. Anda assistindo Crepúsculo, hein? Não, mas minha filha fez eu comprar os 4 livros. Precisa não. Mas será que tudo para por aí? Nós até agora só falamos sobre assim, que o corpo perispiritual se decompõe, que ele se transforma, que ele tem metabolismo, né? Se eu não alimento meu perispírito, ele entra em desequilíbrio, ele entra em doença. Se eu alimento demais, ele se desequilibra, ele entra em doença. Só isso eu falei. Puxa, tem tão pouco tempo. Mas o perispírito também é organizador do corpo físico. Quem fala isso? Ivan, uma bala para você dizer quem foi o primeiro que falou isso. Pode falar, né? Pode falar. Bom, nós temos na própria codificação essa informação. Não, mas nessa frasezinha desse jeito. Leon Denis e Gabriel Delany foram os que primeiro trataram desse. E Gustavo Gelei, que foi quem estudou junto com os dois, ele era metapsíquico. Um pouquinho anterior aos dois, ele queria provar que os dois estavam errados. E aí os dois convenceram ele que eles estavam certos. Eu trouxe um trechinho dos estudos dele aqui na frente. Uma coisa do que ele elucida. E ele também falou que ele era organizador do corpo físico. Vivemos simultaneamente no mundo espiritual, ligados ao corpo físico, corpo carnal. Como o corpo carnal metaboliza energias, o espiritual também faz. Peraí, Marcelo. O meu corpo espiritual organiza o físico. Ele metaboliza energias. Essas energias do corpo espiritual vêm para o corpo físico? O que vocês acham? Eu acho que sim. Meu corpo físico metaboliza energias. Essas energias vão para o corpo perispiritual? Sim. Sim, vai. Tanto que vocês sabem por que vocês estão vivos? Já contaram para vocês? Sim. Nosso espiritual tem uma energia vital. Quem deu energia vital para o seu perispírito? Não. Cadê? Ela não está aí hoje. Muito doido. Hoje vocês almoçaram o quê? Quem quer me contar o que almoçaram? Salada, arroz, filé. Pois é. O que vocês almoçaram hoje, por exemplo, arroz, feijão, salada e bifinho. Tá. Arroz tem vida? Tem. Feijão? Tem. Salada? Sim, sim. Bifinho? E bom. Tá. E eles têm fluido vital? Tem. Tem. O que acontece com o fluido vital deles? Muita gente. O que acontece no intestino da gente quando a gente se alimenta? Vocês sabem o que acontece com o intestino? Tira as energias. Pois é, o intestino da gente faz um grande processo interessantíssimo. Ele decompõe, ele faz o que a natureza leva anos para fazer, ele faz em 8 horas, basicamente. Ele decompõe aquele material físico em substâncias físicas e espirituais, como o fluido vital, e transporta através de um plexo lindo e maravilhoso, que vocês conhecem como plexo solar, que a gente vai falar, para o primeiro corpo próximo, aquele que parece com o corpo físico, que o Ivan falou que dizem que o nome dele é duplo etéreo. Ele é o grande posto onde fica armazenado o fluido vital. Porque o corpo, ele consome. Mas você já viu em algum carro o motor ficar com a gasolina toda em cima dele? Não.
vocês têm um tanque e os fiozinhos que levam a gasolina até o motor, não é assim? Sim. Né? Tem os tubinhos e o fluido vital fica nesse primeiro corpo. E na medida que, como ele é ligado célula a célula, molécula a molécula, na medida que o corpo vai consumindo fluido vital, aquele primeiro corpo vai liberando uma nova carga de fluido vital para ele. Então o Ivan contou para vocês que o fluido vital é cola. Eu prefiro chamar de combustível. Mas não é que o Ivan está errado, gente. São várias nuances da mesma coisa. Se ele contasse isso, eu tinha que dar porrada nele. Ele ia tirar a graça da minha palestra. Vocês estão entendendo? Então, quando o Kardec veio e trouxe a informação sobre o perispírito, se ele contasse tudo, ele ia tirar a graça dos outros. Tudo tem o seu momento para ser revelado, na medida que as pessoas vão compreendendo. Então, e aí as pessoas falam, nossa, a gente tem que tomar cuidado com o que se alimenta. Claro que tem. Tem que tomar cuidado com tudo, pô. Claro. Peraí, Marcelo. O que eu como e o que eu bebo é absorvível pelo meu perispírito? Eu fumo. Um vinhozinho? Vamos lá. Você já ouviu falar do processo de vampirismo? Já. Essa nossa linda, amada, querida, adorada tomou a cachaça dela na hora do almoço, né? Salinas. E aí no processo digestivo dela de 8 horas, que quando bebe álcool se torna mais rápido, a tendência do álcool é acelerar o processo digestivo, vai para 6 horas, ele acelera, e o corpo dela absorve os alimentos, a porção alimentar, e o perispírito dela começa a absorver as energias. Junto ao fluido vital, ele vai absorver energias eterizadas do álcool. Aí vem o espíritozinho que está na rua. Ai, ai, estou precisando beber uma cachaça. Ui, ui, ui. Onde está alguém que bebe? Esse irmão bebeu, ela só bebeu um copo, e eu queria que bebesse mais. Aí ela, ai, estou com a garganta seca, vou tomar um pouco mais. E isso chama-se, isso é o início de um processo obsessivo. Teatralizado, é claro. Mas aí, por exemplo, não é só a cachaça, a bula, por exemplo, a jogatina, não é isso? Isso é para você entender. Mas também depende do seu fluxo de pensamento, da sua maneira que você estiver pensando. Vou ser sincero? Contra fatos há argumentos? Não. Não. Então você me desculpe. Contra o etílico, meu, você pode ter um pensamento lá em cima. Claro, veja bem, existe uma quantidade que o teu organismo produz, tá? Toda a glicose que você consome, ela é metabolizada pelo teu fígado, vai se transformar de certa forma em álcool, tá? Mas daí é você beber um copo, 2 copos, 3 copos, meu, tem uma diferença enorme. Eu, para ser sincero, não bebo água. Olha, eu acho que a única vez que bebi na minha vida eu tinha 15 anos. E eu bebi com 15 anos, eu fiquei assim, né? Que eu não sabia se eu estava na terra ou no céu. Para nunca mais. Não sinto a menor falta. E o povo bebe cidra, diz que não tem álcool. E ó, passa longe. Não sinto a menor necessidade. Eu estou falando disso. Cada um tem as suas necessidades. Você está entendendo? Agora sim, evidentemente que o seu pensamento vai fazer uma grande diferença quando você cria o seu padrão vibratório.
Só que o padrão vibratório ele não é formado apenas do seu pensamento. Ele é formado de 4 componentes que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ele é formado do seu padrão mental, ele é formado do seu padrão sentimental, ele é formado do seu padrão emocional e ele é formado do seu padrão físico. São as energias que você consome. E o álcool, se você bebeu, faz parte do seu padrão vibratório. Você pode ter o pensamento mais elevado que tem. Se você está consumindo a pior energia que tem, média 5. E onde é que entra a reforma íntima? Média 5. Se você não tiver então um padrão lá em cima, a média fica 3. Você entendeu? Porque assim, a questão é matemática. Se o álcool ele tem aquele teor, e aquele teor é fixo, se você não tem um padrão mental super elevado, não tem jeito, a sua média está lá embaixo. É fato. Sabe? Não tem como lutar contra isso. É igual o seu sangue. O seu sangue, se você não comer o espinafre, se você não come o fígado que precisa, você não tem hemoglobina suficiente no seu sangue. Isso é fato. Mas nas compulsões, se eu tentar, através do mecanismo, lidar com isso, fazer uma reforma íntima, tentar melhorar o meu padrão, eu posso cortar essa tendência. Da bebida? Sim, claro. Muita briga, mas posso. Mas então, o que eu estou te dizendo, se você vai numa festinha ou num casamento, eu vou tomar uma tacinha, ninguém vai. Você está falando de uma pessoa que bebe todo dia, gente. Não é isso? Eu estou falando que beber causa essa tendência para você. Esse é fato. Toda vez que você ingere, o seu padrão vibratório vai baixar junto com você. Enquanto o teu perispírito metaboliza aquela energia, leva um tempo para metabolizar aquela energia, o seu padrão está mais baixo. Isso é fato. Só um segundinho, isso é fato. Agora, metabolizar aquela energia, ele vai voltar ao padrão dele normal. Agora, se você toma isso todo dia, a tendência é ele ter o padrão dele mais baixo constantemente. E se a gente não tratar do álcool, e tratar como se fosse o aspecto psicológico? Por exemplo, eu sou viciado numa necessidade psicológica de algo. Pode ser qualquer vício. Eu já vou chegar nisso. Deixa só eu falar, porque eu vou tratar 2 coisas junto nisso aí. A questão é, você está momentaneamente visível ou o tempo todo visível? Quando estamos, pelo espírito nunca é, ele sempre está, né? Ele se altera, se modifica. Sim, ele é uma constante transformação. Que a ingestão de qualquer substância que altere o seu estado natural vai te colocar numa condição diferente. Na questão do álcool, você se torna visível para, como o exemplo que você deu, para aqueles que têm a necessidade do álcool. Isso. A partir do momento que aquilo vai diminuindo, você deixa de ser um atrativo. Isso. Se você não tem, você está isso. Isso não é só o álcool, tá? Toda substância. Toda substância. Comer demais também. Toda substância. Toda substância. E consumismo é? Toda substância. E toda substância significa atitude também. Sou irascível também. Sou irritável também. Sou nervoso também. Tudo. Sou ranzinza também. Sou mal-humorado também. Vale para tudo. Então, refrigerante. Também. Mesmo zero. Só beber água. Também. Bom, Gustavo Gele, ele traz algumas informações assim, ó. Ligado ao corpo físico molécula a molécula. Ele também, e olha lá, aquele corpo físico que é ligado a molécula a molécula. O primeiro é modelo para o corpo físico desde o momento da concepção. Como é que acontece isso? O Ivan trouxe aquela informação que desde o momento da concepção se liga ao óvulo, se liga espermatozoide e se liga ao perispírito. Só que essa ligação ainda é tênue, é uma influenciação. Naquele momento começa para o perispírito a criação das células dele e para o corpo físico da criança a criação das cada célula das crianças. Os médicos falam assim, olha,
Começa a se criar a célula, daqui a pouco o DNA dispara para produzir determinada enzima. Quem é que determina o DNA para disparar aquela produção? O perispírito. Quem diz assim, olha, agora tem que fazer a mãozinha? O perispírito. E até onde vai? Até onde vai? Ou não ter a mãozinha por um fato qualquer. Então, o DNA, toda aquela composição do DNA, quem vai determinar é o perispírito. Só que assim, enquanto está na barriga da mãe, ele está fazendo influenciação. Está ligando. É assim, imagine você fazendo tricô, então ele está ligando célula por célula, como se fosse tricô. Ele está costurando. E as doenças hereditárias? Também, ele está costurando ali. Quando a criança faz... Aí o que ele faz? Ele amarra a linha porque costurou. Entendeu? Ele amarra a linha. A minha Terminei de costurar. pergunta que eu havia feito no início. Você está reencarnando. Você acabou essa vida, você não conseguiu voltar ao equilíbrio como você está tentando. Você vai reencarnar. Você deixou essa vida, desencarnou com esse corpinho. Aí você vai reencarnar. Você vai trazer todas essas informações, fatalmente você vai se tornar um outro gordinho na próxima encarnação. Eu vou fazer um planejamento para a minha próxima encarnação. Se na próxima encarnação, no meu planejamento, vier a tendência de ser novamente gordinho, estou ferrado. Não, você não conseguiu voltar ao equilíbrio nessa vida. Peraí, mas espera aí, gente, tem detalhe. Eu não desencarnei aqui e reencarnei aqui. Eu desencarno aqui e passo um período lá no carnaval da espiritualidade. E no carnaval da espiritualidade, muita coisa muda na minha vida. Lá eu vou fazer cursinho, lá eu vou fazer tratamento, lá eu vou fazer treinamento. Vai trabalhar. Vou trabalhar. E chega lá e fala assim, ó Marcelo, você trabalhou bastante aqui. Então, eu vou você está merecendo ter, né, a chance de vir um pouquinho menos gordinho, com um pouquinho mais de equilíbrio. Porque lá eu posso readquirir meu equilíbrio também. Só que a tendência é adquirir com mais dificuldade do lado de lá. Isso é retratado no nosso plano. Uhum. E aí eu venho com tendências. Agora, para o corpo físico a gente só vem com tendência. Sempre só com tendência. Que são desenvolvidas aqui. A questão Gente, vocês estão fazendo tudo para eu terminar. Eu tenho que passar por um monte de coisa. Mas vai. Até meia-noite? Até meia-noite vai, né? Meu professor não deixa. Não, porque assim, a gente reencarna, mas não é só a informação. Por exemplo, eu cometi vários erros. Aí eu vou para uma família que tem a circunstância de me ajudar. Calma, gente, eu ainda vou falar sobre isso. Vocês me atropelam. Vamos lá. Bom, o corpo físico é modelado pelo perispírito, desde o nascimento à morte das células. Vocês sabiam que nós trocamos as nossas células durante a nossa vida? Quem é que controla a morte de uma, o nascimento da outra, em que posição que ela vai? Agora eu sou centroavante aqui no corpo do Marcelo. Quem é que vai controlar cada célula que vai ser recomposta no meu corpo? O perispírito, ele é o comandante, ele controla tudo isso. E aí que está. O perispírito assegura também a sustentação do corpo e as reparações em idêntica ordem durante a perpétua renovação das células. Cortei o dedo, fez casquinha. Quem controla isso? Perispírito. O processo da cura está no perispírito. Todas as doenças físicas que não sejam acidentárias nascem inicialmente no perispírito. As acidentárias não, né? Andei na rua, tropecei o dedo, pá! Arrancou a unha. Aí já não tem jeito, né? A origem não é no perispírito, né? Mas a cura ainda está no perispírito. Ele é o reparador. Isso consome energia? É por isso que existem os centros de força. O Ivan fez 2 semanas de palestra e ninguém perguntou para ele por que tem necessidade de centro de força. Ninguém perguntou. Fizeram uma pergunta: Ivan, por que tem centro de força? Isso ninguém perguntou.
energia, vocês já responderam, então vamos seguir em frente. Bom, e esse fenômeno? Será que ele consumiu energia? Com certeza. Muito pura energia. E como faz o superespírito para se abastecer? A gente já falou aqui, né? Vocês fizeram tanta pergunta que vocês me anteciparam tudinho, né? Um dos processos é a absorção física através da alimentação física. O segundo processo é a alimentação física através da captação energética do cosmos. E o terceiro processo é a alimentação que a gente faz da Terra. Ai, Marcelo, é tão bom andar com os pés no chão, lá no interior, eu me sinto tão revigorado, parece até que está esquentando tudo por dentro. Existe dentro da nossa Terra uma energia que vem do magma, quente, tão quente quanto a própria Terra, e o nome dela é Kundalini, e ela abastece o nosso corpo físico também, principalmente o chakra básico que dá sustentação ao nosso corpo físico, tá? Então andar com o pé no chão não faz mal para a saúde. O que faz mal para a saúde é o chão estar sujo, entendeu? Andar com o pé no chão não faz mal, tá? Bom, sabendo que ele tem que se abastecer e como eu me abasteço, sabendo que eu tenho que manter ele em equilíbrio, quer dizer, eu saber quais são as necessidades do meu corpo e não dá para mais e nem para menos, nenhuma das energias, o que mais que eu preciso saber? Eu preciso saber que existem ações e essas ações têm consequências. E essas consequências também geram doenças. E a gente vai falar delas. Nossas ações. Toda ação benévola, ela acarreta uma reação do mesmo porte. Interessante. Eu faço uma ação benévola. Essa minha ação benévola, ela beneficia o outro e beneficia a mim. Ah, mas é bobagem. Não. Quantas vezes você faz alguma coisa legal para alguém e depois você sai de lá com ele e diz: puxa, mano, eu fiz coisa legal para alguém. Isso dá serotonina. Nossa, é mesmo, Marcelo, da serotonina. Serotonina é calmante natural. E da onde vem essa serotonina? Aguardem, nós vamos falar daqui a pouquinho. Da mesma forma, vocês estão vendo aqui os dois corpos? O mental e o emocional, certo? Quando eu faço uma ação benévola, eu estou agindo naqueles dois corpos, tá? O mental e o emocional. Estou agindo naquelas duas energias, tá? Da mesma forma, quando eu faço alguma coisa ruim, vale mesmo. Eu vou na pessoa e eu vou contra mim mesmo. Tanto que Jesus dizia assim, ó: o que o homem plantar, isso mesmo ele vai colher. A sementeira é livre, mas a colheita, essa é obrigatória. Jesus conhecia esse processo. E a coisa é muito tranquila. E André Luiz deixa mais claro ainda. Que livro que é, eu não me recordo. Se alguém se recordar, pode me ajudar. Ainda diz assim, quando se fala sobre a justiça divina: quem faz errado pode ir até os confins do mundo. A justiça divina não persegue quem comete o erro, porque quem comete o erro leva consigo o próprio erro, gravado no próprio perispírito. E como? Lembra esses dois corpos? Se o meu erro está num pensamento, se o meu erro está num sentimento ou numa emoção, está gravado nesses dois corpos. Se eu pego e faço assim, cataplaf, e bato no rosto de alguém, desejando essa pessoa que ela morra, por exemplo, né? Se o meu desejo ruim atingiu ele, e ao mesmo tempo atingiu minha mão, está gravado aqui, ó, no dorso da minha mão, o tapa que eu dei nele. Gravou no meu perispírito. Tudo que a gente faz fica gravado no meu perispírito. E já dizia Jesus que não cai um fio de cabelo sem que Deus saiba. E já dizia Jesus: vai, chama o outro de bobo.
Quem chama o outro de bobo já fez errado. Imagine que você está saindo com o marido da vizinha, com o homem do vizinho, com fulano da televisão, com fulana da televisão. Você já saiu. Deseje que o outro morra, você já matou ele. E aí eu, Marcelo, querendo ser o gostosão, já acrescento: mata o sonho de alguém e você é um homicida assim como ele. Aí chega fulano assim, lá, lá, papai Smurf, né? Lá, 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 Marcelo. E pegar ela de exemplo. Agora eu estou mexendo com JavaScript, com Tomcat. Não estou pegando ela de exemplo. Aí você fala assim pra ela: e o que eu tenho a ver com isso? Uma resposta simples. Aí ela sai toda chorosa: Ismi, deu atenção pra mim. Eu matei um sonho? Eu sou homicida. A pergunta é: nós já fizemos isso? Várias vezes. Parabéns, estamos todos condenados pelo Código Penal Espiritual. Quem quer cumprir sursis, a fila da direita. Quem não quer cumprir sursis e quiser direito a pena, a fila da esquerda. Posso consertar? Já tem? Tem um conta corrente? O que eu estou querendo mostrar para vocês? A gente faz um monte de coisas e a gente fala que é bonzinho. Aqui, ó. Nem Cristo disse que é. Estão entendendo de onde vem a nossa dor? Tô doente por quê? Tô careca por quê? Não, o pior não é isso, né? O cara é careca e tem barba. Isso que deve ser dolorido pro cara. Isso é ser careca, não ter barba. Olha, deve ser dolorido isso, mas vamos em frente. Porque eu ainda tenho pelo menos 3 horas e meia para falar. Bom, isso que a gente conversou agora as doutrinas antigas chamam de karma. E segundo o Ivan fala, tem gente que fala que karma não existe. Né? Não foi assim que você fala, né, Ivan? Eu estudei a semana inteira como é que ele falou na fita. Você acredita, Maurício? Mas eu não consigo repetir. E tem gente que não fala, que não existe. Pois é, isso eles chamam de karma. Karma é a bagagem do espírito. A bagagem. Aquilo que ele viveu em outras vidas, ele traz com ele. Como tendências. Tendências por quê? Porque ele ainda tem livre-arbítrio. E como livre-arbítrio ele tem, ele pode fugir de todas essas tendências. E se corrigir, se for o caso. A reação de todos os atos que cometeu, bons e ruins. Nós não temos karma só ruim. Ai, eu estou casado com aquele homem mau que bate em mim todo dia, porque isso é karma na minha vida. É para eu ter karma. É, só coisa ruim, karma? Não, tem coisa boa também no karma da vida de nós todos. Tem coisa boa no karma também. Tá? Ações diretas, indiretas, omissões, pensamentos, tudo isso gera karma, porque interfere em cada um dos nossos corpos perispirituais. Marcelo, eu estou aqui, pensando na minha mãe, mortinha de Jó, que eu amava, e pensando, mãe, eu queria tanto te dar um beijo e um abraço. Pô, será que isso é bom? Maravilhoso! Vai atingir a ela esse seu pensamento, e para ela pode ser divinal isso, e isso ser muito bom para você. Nossa, uma coisa tão simples. Às vezes um sorriso é uma coisa simples. Vocês já fizeram teste de sorriso? Já. Aproveita aquela semana que vocês estão sem nada para fazer, e todo dia de manhã, em todo lugar que você chegar, você chega primeiro com o sorriso e depois com o bom dia, né? Você chega com o motorista do ônibus, tchan, bom dia. Vê a reação. Faça a experiência e anota no papel. Vocês vão ver as novidades. Eu digo isso porque eu já fiz, já mandei aluno fazer, já fizeram um monte de ano, e sempre o resultado é o mesmo. O interessante é que eles não continuam. Eu continuo. Todo mundo me chama meio de bobão, mas está tudo bem, está valendo. Né? A gente sabe que o pensamento movimenta energias que vão lá de encontro ao objeto que eu pensei, e que também rodeiam a aura do indivíduo, interferem no perispírito do indivíduo, tá? São as conhecidas formas de pensamento. Elas, estou falando, Ivan, você pediu para
vou falar sobre as formas de pensamento que se agarram pelo Espírito. Essas formas de pensamento se agarram pelo Espírito como se fosse aquela mulher apaixonada pelo cara que não larga de jeito nenhum. Isso gera desequilíbrio? Gera. Doença. Por quê? Porque na hora que ela se agarra pelo Espírito, ela ali impede o fluxo energético constante do meridiano que o Ivan explicou naquela aula que deveria estar circulando, ou em 14, ou em 7, ou em 21. Então interfere no funcionamento do chakra que estava ali funcionando no vórtice, uma daquelas coisas com qualquer nome daquilo lá que ele falou, né? O que ele quer dizer tudo aquilo é assim: a energia devia estar passando. Por que aquela forma de pensamento está lá? Não está passando direito. Gera doença. Obstrução. Aí tem que ir no ortodontista espiritual, ele retirar ou pôr um aparelho espiritual para recolocar o meridiano no lugar. Vocês conhecem o ortodontista espiritual? Vocês já foram em algum? Na sala de cima. É. Não, P3E não é ortodontista, peraí. P3E é outra coisa, é pior. É pior, P3E é pior. Essas imagens criadas pelos pensamentos, elas se grudam ao perispírito. E elas talvez são até mais nefastas do que o próprio desequilíbrio. Eu sei, Ivan. Estou tentando. Tá? Mas no caso, pensamento negativo, né? No caso. A minha pergunta é: só o pensamento negativo? Não. Claro que não. Se o karma é toda a bagagem do espírito, tudo vai grudar. Mas peraí, Marcelo. Mas e se o pensamento for bom, ela se gruda pelo espírito? Yes! Mas vai obstruir energia? Não! O que vai fazer com a energia? Vai ajudar a circular, vai limpar qualquer obstrução que estiver ali. Oh, Marcelo, então o pensamento positivo pode ser uma escova de dente espiritual a limpar qualquer obstrução. Yes! Então eu posso ter pensamento negativo precedido do positivo. Vai fazer isso. Vai. Toma, proteção mesmo. Você já pegou o ferro? Põe no calor, põe no frio, põe no calor, põe no frio, põe no calor, põe no frio. Você já viu o que acontece? Pois é, faz a mesma coisa. Marcelo. Marinete, só fazer isso. Quente, frio. Pois é, o presbítero é dele mesmo, tô nem O corpo físico ele tem um metabolismo que é comandado pelo perispírito, e o perispírito em desequilíbrio é comandado pelo espírito, em evolução ou não. Atingindo a sua evolução, Na medida que o espírito evolui, o perispírito evolui junto, o corpo evolui junto. Se ele decidir não evoluir, cadeia completa. Estrelinha pra você. Aí tem... Bom, vamos no caso da irritação, tá? Vamos guardar o caso da irritação e a gente vai trabalhar ela. Ela entra no desequilíbrio, ela cria forma pensamento, duas coisas, um mesmo fato. Então o cara fechou eu na rua, eu me irrito, eu xingo, forma pensamento, gruda no meu espírito e cria já um desequilíbrio, né? E a gente vai falar sobre ele. Vai? Ela que queria dizer exemplo, olha, eu queria chegar aqui. A Mônica é o caso típico da irritação em pessoa. Olha o que aconteceu com a sanção dela. Tudo bem que o Cebolinha também foi pro saco. Mas, né? E aí fica aquela frase: com quem uma espada fere, com a espada será ferido? Será que isso é verdadeiro? Ou será que tem coisas diferentes? Lei da ação e reação. Eu me questiono a respeito. É onde a gente vai entrar no terceiro campo de hoje e eu vou terminar tudo isso. Doenças perispirituais e físico-espirituais. Bom, aqui é bem rapidinho, tá? Até porque a gente já desenvolveu quase tudo. Esse envoltório da alma existe, o perispírito. Ele é intermediário de todas as sensações do espírito. Isso a gente já falou. O espírito transmite sua vontade ao exterior e aos órgãos através do perispírito. A gente
gente já falou. Eu só estou lembrando algumas coisas para a gente finalizar alguma coisa que a gente precisa. Ainda no perispírito que ficam registradas as nossas ações e os nossos atos. A gente acabou de falar. Bons e maus. Todos os acontecimentos da nossa vida são maravilhosamente registrados em nosso perispírito. Íntimos detalhes. Nada se perde. E aí o Ivan trouxe estes gráficos que eu em um só. E é isso que a gente vai estudar agora. Ai, ai, eu não quero aparecer. Quero que apareça lá. Pode ser, Maurício? Pode ser. Bom. Irritei. Fiquei irritado. Fiquei irritado? Fiquei irritado, não fiquei? Então tá. Vocês sabiam que aqui, cada um desses órgãos que tem aqui, passam 2 cordões, tá? De sistema nervoso, o simpático e o parasimpático. Eles são os controladores das funções das glândulas. E eles estão ligados aqui na base da coluna. E eles são ligados a estes plexos. Na hora que eu me irrito, a primeira reação que eu tenho é um impulso nervoso do perispírito sobre um desses nervos, que solta uma carga elétrica nesses plexos, inclusive neste chakra aqui, o mental inferior, e desajusta o meu intestino. Me dá diarreia. Este é o primeiro momento. Não é assim que me acontece quando eu tenho raiva? Eu começo a ter raiva na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. 2 anos depois começo a ter gastrite. Mas isso tem a ver com a diarreia? Não exatamente. Mas esse mesmo plexo que controla o intestino, ele também controla os processos digestivos. Está aqui, ó, no plexo gástrico. E, infelizmente, ele, ao controlar o parasimpático, ao controlar a liberação de enzimas para o estômago, ele deixa liberado, torneira aberta. E vai liberando substância. O estômago. Ou fecha também, prende quando prende? Não, a tendência é abrir. É só abrir. A tendência é abrir. Um dos fatos da gastrite. Então fica irritado da gastrite por causa disso. Ah, não, Marcelo, eu fui na montanha russa. E aí eu passei aquele baita susto. Acontece 2 coisas. A primeira é, eu perco a voz. E a segunda, meu intestino desanda. O medo, ele traz uma energia que vem dos plexos inferiores para o plexo superior. O principal plexo que o Ivan comentou, da formação dos corpos, ele fica no laríngeo. Ele é um filtro que impede a subida para os plexos, para os corpos superiores, de energias que possam desestruturá-lo. E a gente fica afônico por desajustes. Geralmente desajustes ligados à emoção descontroladas deixam a gente afônico. E com problemas no intestino. Ou seja, o equilíbrio é totalmente perispirítico. Instável e perispirítico. Todas as doenças físicas existem primeiro no perispírito. Em todos os níveis. Salvo as acidentárias, que aí o processo é o inverso. O perispírito repercute o que aconteceu no físico. E o caso das hereditárias? Existe no perispírito primeiro. Sim. E aí a causa é anterior a uma ação. É anterior a essa encarnação. Não, a hereditária hoje ela é anterior a essa encarnação. Ela vem de encarnações anteriores e não da encarnação atual. Hereditária e genética dá na mesma, nesse caso. Hereditária e genética dá na mesma. Salvo
pequenas mutações que acontecem nesta vida. Câncer. Alguns cânceres são pequenas mutações que vêm nessa vida. Alguns cânceres que você pode ter no estômago podem acontecer nessa vida. Os geneticistas que estão estudando cadeia genética, vai chegar um ponto que a criança ao nascer, eles vão detectar que ela tem tendência a uma determinada... Mas isso é muito tranquilo. Mas eles vão poder estar mudando isso. Não, eles vão poder estar mudando a composição química do gene. Jamais eles vão poder estar mudando a atuação do perispírito sobre o gene. O que liga e desliga o perispírito é o gene. Aliás, o gene é o perispírito. O perispírito é o pianista. Ele tem à disposição dele um mundo de teclas. São genes. Ele vai escolher que tecla que ele quer tocar. O geneticista pode desligar uma ou outra. Aí ele vai fazer a melodia dele com as teclas que tem. Vai usar os recursos. Vai, Ivan. Na verdade, a composição é química e o perispírito age sobre a composição química do gene. Então, se você alterar a composição, retirar aquele gene por alteração química naquela composição, como aquilo está gravado no perispírito, ele vai reprogramar aquele gene. Altera a composição química e ele volta ao estado anterior. São milhões de genes. Entendeu? O equilíbrio é... Esse processo eles estão apenas engatinhando ainda. Mas você entende como que acontece? Porque assim, olha só o risco. Tem dois riscos aí. O risco que o Ivan colocou, que aí o risco é zero. O perispírito vai lá, o espírito vai lá e fala assim: ah, o cara foi lá e tirou, eu vou reprogramar. Reprogramou. Beleza! Tudo voltou ao que era antes. O geneticista vai se frustrar porque não conseguiu alterar. Só que tem um risco maior. O espírito fala assim: oh, não consegui reprogramar. O geneticista: yes, eu controlei. Aí o espírito: mas eu tenho a necessidade perispiritual. E aí a reprogramação acontece com as possibilidades que tem. E aí não aparece um câncer para aparecer um outro. Era um câncer de fígado, mas como ele mudou a tendência genética, aparece um câncer de próstata, aparece um câncer de um outro câncer, ou uma outra doença que nem existia e não existia. Já, segundo consta, a AIDS não existia, foi criada. Né? Existe até essa possibilidade. Você está entendendo? Esse tipo de coisa pode acabar acontecendo. E a gente tem que tomar cuidado. Bom, finalizando, né? Os efeitos reversos, casos de tropeço, topados, acidentes, alimentação, e são os casos reversos. A alimentação também interfere no perispírito, a gente falou, a transferência de energias. As ações do físico repercutem no perispírito que as absorvem. Sim. Alguém bateu em você, vai repercutir no teu perispírito. Né? Socou você. Você está com o olho roxo. Teu perispírito está com o olho roxo? Primeiro o corpo está. Tem jeito. Né? As ações morais que você tem, e aí são pensamentos, sentimentos e emoções, interferem no perispírito com sentido no corpo físico. Beleza? Tá? E aí, a saúde perfeita somente é possível através da asepsia mental, sentimental, emocional e física. Alimentos que ingerimos. Não foi proposital, cara, mas eu estava quase achando que você ia perguntar. Tem que ser completo. De A a zinco. E aí, também naqueles corpos lindos e maravilhosos? Isso é o ideal, gente. Sabe, o Ivan trouxe o ideal. Olha lá que corpo lindo, os meridianos, um azulzinho, bonitinho, o outro tudo coloridinho. Mas na realidade é essa zona aqui que vocês vão ver, ó. Tá lá no fundo, vocês estão vendo aqui no fundo? Essa zona que tá aqui, que devia estar aqui na frente, não sei o que aconteceu. Essa é a zona. Tudo nublado, conturbado, a gente não sabe como é que é direito. Essa é a nossa realidade. E não essas coisas bonitinhas que estão aqui, entendeu? Eles estão todos fundidos em um só. E com
com mais o nosso desequilíbrio, fica aquela coisa bagunçada aqui. Tá? E só para reforçar, a saúde perfeita somente é possível através da asepsia mental, sentimental, emocional e física. Esse é o padrão vibratório das pessoas. Aí você pode ficar com o chakra bonitinho desse jeito. E aí, depois que o chakra é bonitinho desse jeito, vocês são capazes desse fenômeno aqui, ó. E a gente termina da onde a gente começou. Com o fenômeno de transfiguração. Você viu como eu já melhorei? Você pensou que eu fosse perguntar? Ainda bem, né, meu Deus? 3 para os 10. Eu já recebi 30 ordens para parar. Ele me fizesse uma pergunta assim que eu não estava errado. Bom, as perguntas já foram durante. Putz, Bastante. Vai ter saída? Pergunta? Puxa vida. ainda tem. Tem perguntas? Não? Podemos fazer perguntas por e-mail? Pode. É um recurso. Você É uma boa pensar. ideia, né? Nós podemos instituir, né? As perguntas por e-mail. Né? Deixa eu Depois da aula no chat, viu? workshop. Maurício, pode, coisa linda, você pode preparar o JavaScript para fazer um chat, tá? Tá bom. Bom, vamos encerrar então. Então convido a todos novamente a cerrar os olhos e a buscar a tranquilidade no íntimo de seu ser. Agradecemos ao Pai Criador a oportunidade desse encontro, de mais uma noite de aprendizado. Que possamos a cada dia, com esses aprendizados, sermos pessoas melhores, conhecendo um pouco mais, nem que seja uma ínfima parcela, mas é um pouco mais de nós mesmos. E esse conhecimento nos faz vibrar melhor. E esta vibração que colocamos à disposição do plano espiritual, esta vibração amorosa, carinhosa, de alegria, colocamos nas mãos desses irmãos espirituais que estão um pouco mais adiante de nós e pedimos a esses irmãos: conduza-as aonde se fizer mais necessário. Aquele que sofre, aquele que geme, por amor de nosso Pai Criador, que possam receber neste momento essas nossas melhores vibrações, para que, transformando a mente do homem, este homem transforme o mundo num mundo melhor e de paz. Que assim seja. Na graça de Deus, damos por encerrada a palestra de hoje e vamos agora fazer o sorteio do livro. Mês que vem, Ivan. A propaganda do mês que vem. Propaganda do mês que vem. Mediunidade. Mediunidade. Teremos 5, né? 5. Mês que vem, 5 sábados, 5 palestras sobre a mediunidade. Aquilo que nos incomoda, como trabalhar com ela. De repente a mediunidade incomoda. Vamos saber por que ela incomoda e como lidar com a mediunidade. Deixa eu pegar então Coitado do Maurício. Tem fita, aí sobrou fita aí, Maurício? Tem, aqui é memória, cartãozinho. Coitado. Coitado. Puxa, cadê a Mariana? Está de folga. Emendou. número 3. Bom. Não é. Ele não é identificado. Martins é o final.
José Carlos Martins. José, isso, José Carlos Martins, está aqui. És tu? Muito bem. Depois o Marcelo faz a dedicatória a José Carlos Martins. Meus amigos, 10 horas, vamos para casa? Está na hora.